Atenção, brasileiros. A gente tem visto alguma manifestação de traidores, mas quem são os brasileiros que estão presentes nesse ato? Tem brasileiro aqui hoje? Tá? Porque nós estamos passando por um momento muito grave em nosso país. Essa história não começa hoje, essa história vem de muitos anos atrás. Então eu vou contar para vocês o resultado de uma pesquisa que eu fiz, eu e alguns colegas. O problema é que hoje a gente está vendo o efeito de tudo que aconteceu, a gente está vendo a parte final, então eu vou contar a parte desde o começo. No Brasil, a gente teve um período de império. Durante o final do Império foram criados cursos jurídicos no Brasil, tá certo? Isso foi em 1827, tá certo? 43 anos depois surgiu uma associação de advogados chamada IAB, mas os advogados já existiam em 1830. Acompanhe esse raciocínio porque vocês vão entender o que acontece agora. Em 1830 já existiam advogados no Brasil e eles se tornavam advogados por terem concluído o curso de ciências jurídicas. No estatuto do decreto que criou esse curso, estava escrito: esse curso vai formar advogados, tá certo? Ocorre que em 1843 surgiu uma associação, né, de advogados chamada IAB e, curiosamente, no estatuto dessa entidade estava escrito no parágrafo 2º que... para você um pouquinho mais para trás, entendeu? Para gente poder... O que acontece é que no parágrafo 2º do estatuto de criação dessa entidade tinha uma frase muito curiosa. Ele dizia o seguinte: o artigo 2º, o artigo 2º dessa entidade, do estatuto de fundação dessa entidade, dizia que a missão dessa associação era fundar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Você não acha curioso que uma pessoa jurídica seja fundada, criada, com o propósito de criar outra pessoa jurídica? É muito estranho, ninguém pensou nisso. Mas é uma coisa que na época ninguém percebeu, tá certo? Durante o final do Império, essa associação tentou por várias vezes criar a OAB, mas não conseguiu. Quando a República teve início, né, eles também tentaram durante a República Nova, mas também não conseguiram criar a tal da OAB. Porém, em 1930, na ditadura Vargas, através de um jabuti, eles introduziram dentro de um decreto a criação dessa Ordem dos Advogados do Brasil, 1930. Veja quanto tempo demorou para que conseguissem o propósito deles, e através de um jabuti. Agora, vamos pensar, por que essa associação quer criar uma pessoa jurídica? Acontece, minha gente, que uma associação privada não tem poder de Estado. Porém, a OAB era uma autarquia, já tinha poder de Estado, porém era subordinada a um dos órgãos públicos, era subordinada ao poder executivo. Mas já foi uma elevação para esse grupo. Esse grupo deixou de ser apenas um grupo de advogados para se tornar alguém que tem poder de Estado. Mas esse grupo que criou essa entidade ainda não estava feliz. Eles queriam mais poder. E aqui o que eu vou contar vai explicar para você como é
autarquia foi extinta por um decreto, o decreto número 11 de 18 de janeiro de 1991, governo do Collor. Mas, curiosamente, não foi notícia em nenhum jornal, não saiu na televisão, ninguém sabia disso. E qual é o propósito de você extinguir uma autarquia, certo? E não haver nenhuma reclamação por parte dos advogados, Ministério Público, juiz, ninguém falou nada, ficou todo mundo quietinho. Se isso fosse contra os interesses dessa organização, isso teria sido notícia em todos os jornais. Ocorre que a definição legal de autarquia é uma pessoa jurídica criada pelo Estado, uma pessoa jurídica de direito público ou privado, para cumprir uma atividade típica do Estado ou do interesse do Estado, porém subordinar ao Poder Executivo. Quem manda é o Poder Executivo, é o presidente. Com a extinção dessa autarquia, acabou o vínculo de submissão. Veja o ano, 1991. Em 1991 acaba o vínculo de submissão dessa organização com o Poder Executivo. Em 1994, se a autarquia já está extinta, não faz sentido você criar um estatuto para ela. Em 1994 foi criado um novo estatuto para uma autarquia que não existe mais, está extinta. Não acha estranho uma coisa dessa? Você viu algum advogado, algum juiz, promotor, alguém se manifestar? Não, porque nós estamos falando de uma organização muito grande por trás disso tudo, que já vem desde a época do Império tentando conseguir o poder neste país. Em 1991, ela é extinta, ninguém ficou sabendo, não foi notícia em lugar nenhum. Em 1994 tem um novo estatuto criado por lei ordinária. Mas nesse estatuto está escrito em um dos artigos uma coisa que também passou desapercebida por todo mundo. Ali está escrito que a Ordem dos Advogados do Brasil é um poder soberano, independente, que não se submete hierarquicamente a nenhum dos outros poderes. Meus amigos, a Constituição diz que nós só temos 3 poderes soberanos aqui no Brasil: Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Porém, os 3 controlam a atividade dos outros. Um serve de controle para o outro, para não haver abuso. No entanto, nesta lei está escrito que a Ordem dos Advogados não se submete a nenhum outro poder. O que é isso? O que significa isso? Significa a criação de um novo Estado, um Estado dentro do Estado brasileiro, um poder independente, autônomo. Vocês estão percebendo a gravidade da situação? E é por isso que hoje tem tanta confusão e ninguém compreende o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte: a gente vê lá o STF julgar contra a legislação. A lei está escrita uma coisa, ele interpreta da forma que ele quer. E o STF julga como ele bem entende, porque ele não segue mais a legislação do Estado brasileiro. Ele segue a lei do Estado paralelo, que foi criado em 1994 por esse Estatuto da Ordem dos Advogados. A situação ficou de tal forma tão grave que é um absurdo, porque uma lei ordinária revoga a Constituição. Não teve um juiz, um promotor, um advogado, ninguém comentou este assunto. Nós estamos vivendo dentro de um poder paralelo que
acima do legislativo, acima do judiciário. Em 1998, a etapa de construção desse poder paralelo continuou. No governo Fernando Henrique foi criado uma outra lei para regulamentar o plebiscito. E o que diz essa lei? Essa lei diz que haverá plebiscito se o Congresso autorizar. Mas acontece que a Constituição diz o seguinte: o poder soberano emana do povo e será exercido através do plebiscito. A definição de soberano é a seguinte: soberano é aquele poder que não depende da autorização de ninguém, de nenhum outro poder para tomar suas decisões. A partir do momento em que surge uma lei dizendo que, lei ordinária, uma lei infraconstitucional, para regulamentar a Constituição, ela diz o quê? Diz que haverá plebiscito se houver autorização do Congresso. Isso confisca do povo a soberania. O poder soberano deixa de pertencer ao povo e passa para o Congresso. Ocorre também que, neste país, nenhuma lei é válida se não tiver o consentimento tácito do STF. Se o Congresso fizer uma lei e o Congresso, o STF disser esta lei não vale, acabou a soberania do Congresso. Ali tá mamado. Então, o Congresso, para decidir, depende da autorização tácita do STF. Porque se o STF disser não vale, não vale. Ocorre que as decisões do STF não podem ser contestadas por ninguém. O que o STF decide não pode ser contestado por ninguém. Então, quem é o verdadeiro soberano nessa nação? Soberano absoluto é o STF e não a população, não o povo, como está escrito na Constituição. A Constituição foi então revogada por uma lei infraconstitucional. Veja quanta ilegalidade nós estamos presenciando. A criação da OAB em 1930 por um jabuti. O que é um jabuti? É um meio ilícito, é um meio desonesto de você criar uma lei sem que ninguém perceba. Em 94, a OAB foi extinta novamente de maneira sorrateira. Ninguém percebeu. Em 98, caçaram a soberania da população, a soberania do povo também, sem que ninguém percebesse, e transferiram para o STF indiretamente. Porque se o plebiscito depende do Congresso e o Congresso depende de autorização do STF, quem é o soberano? Soberano não é o povo mais, soberano nesse país é o STF. Ele tem o poder absoluto, decide da maneira que quiser, sem precisar da autorização de ninguém. Nós temos aqui outro estupro da Constituição, feita de maneira discreta, sutil, para ninguém perceber. Tá. Deixa eu só concluir. Não vai concluir porque... O que acontece? Nós estamos em 98. Em 2004, o Lula cria uma nova legislação, uma emenda constitucional que também violenta a Constituição e enche essa OAB de poderes. Tá certo? Em 2006, existe um julgado do Supremo Tribunal Federal, chamado ADIM 3026, que diz outra aberração. Veja só, se a OAB foi extinta em 91, ela não tem personalidade jurídica, ela não pode nem propor ação nos fóruns, não pode contestar, ela não tem poder nenhum, ela não existe, é uma
pessoa jurídica que não existe, foi extinta. Mas em 2006 o STF decidiu da seguinte forma: essa entidade que não foi criada por lei, porque foi extinta e não houve outra lei que a criasse, não foi criada segundo o Código Civil, portanto não tem registro em cartório, não tem estatuto, ela não existe, mas o STF disse que sim, essa entidade é uma coisa sui generis, ela não existe, mas tem poder de Estado. Então, o que ocorre realmente hoje é que nós estamos vendo o STF julgado do jeito que ele bem entende. Teve um julgamento onde o Lewandowski pôs o dedo na metade do texto e interpretou do jeito que ele quis. Acontece direto que o STF interpreta como ele quer. Por quê? Porque ele não segue a legislação do nosso país. Ele segue as leis desse Estado paralelo que foi criado. Tá certo? É por isso que nós temos que começar a reagir e exigir que todos ali sejam removidos de seus cargos, porque estão lá de maneira ilícita, inconstitucional. É isso que nós aqui temos que fazer para poder socorrer o nosso país que está sendo tomado por uma organização que nós não sabemos o que é, mas está acima de tudo, do STF, acima da OAB, acima do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. É uma coisa que nós sabemos, nós não sabemos o que é, mas que temos que começar a reagir e tomar consciência do que está acontecendo. Então é isso, gente. Boa tarde.